Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou o professor Eli Ascencio e a aula é de língua portuguesa. Inicialmente, eu quero deixar bem claro a nossa proposta aqui do curso. Eu sou professor de língua portuguesa, então nós vamos trabalhar com linguagens, com interpretação de textos e redação. Estarei aqui todas as quartas-feiras, às 15 horas, ficando aqui com vocês em torno de uma hora, mais ou menos. O conteúdo assim que nós temos há muito conteúdo para passar para os alunos, e a nossa proposta é preparar o aluno para prestar o vestibular, os chamados vestibulinhos, que dão ingresso a algumas escolas de qualidade de ensino médio. Eu vou citar como exemplo o CTI, o Colégio Técnico da Unesp, uma escola de qualidade que forma alunos, tanto na área técnica como no ensino médio. Há também aquelas escolas de aplicação das universidades estaduais, há também outros cursos aí de ensino médio de qualidade e que dão uma boa formação para o aluno, só que esses cursos, eles têm, como são bastante concorridos, eles fazem um vestibulinho, chamado um vestibular, no caso, falam vestibulinho, mas é um vestibular. No caso, o CTI da Unesp é um vestibular preparado pela VUNESP. No caso do Cotuca, lá da Unicamp, é preparado pela própria Unicamp, esse vestibular, porque são cursos assim que, por oferecerem uma formação de excelência, de qualidade, por serem escolas de excelência, elas têm uma grande procura, 10, 12, até mais candidatos por vaga. De forma, então, que é necessário uma preparação do aluno, assim, de forma intensiva, para que ele possa disputar e ingressar num desses cursos tão procurados. Então, a nossa proposta é essa, e é necessário assim, que o aluno tenha comprometimento, responsabilidade, que aproveite a aula. Assim, da nossa parte, nós vamos entregar o que for possível. Nós vamos fazer o possível, entregar o que for possível. Nós queremos o êxito do aluno, que ele se saia bem. Então, é necessário que o aluno aproveite esse curso e tenha como objetivo também, se você está concluindo o ensino fundamental, vai fazer o nono ano agora em 2024. Então, é a hora de você aproveitar esse curso para que você possa assim chegar preparado no final de 2024 para prestar o vestibular de uma dessas escolas de excelência aí que são distribuídas pelo Brasil. Eu cito assim o Colégio Técnico Industrial da Unesp, que é uma escola assim que oferece uma boa formação para o aluno e com várias matérias, uma formação na área de informática, eletrônica, mais na área técnica, né? E ao mesmo tempo oferece o ensino médio e a formação numa área técnica. Muito bem. As nossas aulas, estarei então aqui todas as quartas-feiras, às 15 horas, dando sempre a aula de língua portuguesa. E eu preciso, assim, é necessário, eu sei que os alunos, agora com o ensino, com as escolas, no programa de ensino integral aqui no estado de São Paulo, não existe, assim, muito tempo para estudar. Isso, então, essas aulas são gravadas para que o aluno possa acessá-las uma hora que ele tiver um tempo, né? Pelo próprio celular, ou por um computador, ou por um tablet, ele pode acessar essas aulas e estudar a hora que ele puder. Sempre as aulas serão, haverá sempre a exposição oral do conteúdo, depois haverá uma série de exercícios que o aluno vai ter um tempo, então, para resolvê-los, e esses exercícios serão sempre corrigidos. Eu acho que você
como estudante, ou pai de aluno, então eu quero me dirigir aos pais de alunos também, que informá-los também dessa possibilidade, da existência desses cursos, né? Que podem assim abrir um campo muito grande para o seu filho. Então, eu preciso também da ajuda dos pais, no sentido de incentivar os filhos, cobrar um pouco deles para que eles assistam às aulas, né? Para que eles tenham, assim, encarem com comprometimento, com responsabilidade o curso. Eu sei que no começo, às vezes, né, o aluno tem que se habituar, mas se ele realmente for adiante, ele acaba se interessando, entrando assim dentro do clima aqui do curso, e aí as coisas serão assim um pouco mais leves e mais suaves. Então, como eu disse, vai haver assim exposição oral no conteúdo, eu passo os exercícios que serão sempre corrigidos, e eu acho, olha, não, você pode procurar, há inúmeros cursos de língua portuguesa aí pela internet, mas difícil é aquele que dá esse acompanhamento, que eu estarei corrigindo os exercícios, estou aqui para resolver dúvidas que os alunos venham a ter na solução dos exercícios, no entendimento da matéria. Então, quero dizer também que as redações, eu pretendo corrigi-las, né, dar uma devolução, porque não é possível eu quero que você veja por que errou, onde errou, então é necessário essa visão. O que deve melhorar, né? Que aspectos devem ser melhorados, que aspectos foram positivos no seu curso, né? No seu trabalho de redação, aqui no caso. Então, eu quero, assim, de momento, eu quero deixar, assim, expor qual que é a nossa proposta, então, não é? Ela é direcionada para alunos que estão finalizando o ensino fundamental e que pretendem, em 2024, cursar o ensino médio numa escola de excelência, de qualidade. É isso que a gente propõe para vocês. Se as escolas fazem uma seleção, ali vão estar os melhores, os bons alunos, né? Então, são escolas que têm um nível assim, muito elevado. Então, eu quero incentivar os alunos, dizer a eles que é uma oportunidade que eles terão, é necessário levar a sério, é necessário estudar. Essas escolas têm muitas disciplinas, ocupam o tempo todo do estudante, não é? Então, é preciso ter vontade de estudar, ter como objetivo fazer um ensino médio assim forte, e que ele vai abrir assim uma perspectiva, um campo profissional muito bom. Então, o aluno já vai se direcionando para alguma área, né? E são normalmente áreas que há procura, que há mercado de trabalho, que oferecem bons salários, que há mais facilidade de colocação nas grandes empresas, que são as que melhor pagam. Então, acho que é hora já de o pai, você pai, ou mãe do aluno, ou o próprio aluno, que às vezes ele não tem muita consciência quando ele está ainda nessa idade, mas de você assim, ir pensando no seu futuro e estudar esse caminho, que eu acho que é um caminho seguro, que pode abrir assim, muitas portas, né, para o jovem. Então, a gente vai procurar entregar o melhor que nós pudermos, no sentido de prepará-los para prestar um vestibular aí no fim de 2024, na escola que você escolher, são escolas normalmente que oferecem até mesmo as FATECs. São boas escolas, tem lá uma seleção também, né? Um vestibular, e que você pode também se preparar aqui para ingressar numa dessas escolas. As ETECs, eu digo, as ETECs, né? Então, eu acho que vocês estão aqui, aqueles que entrarem nesse curso, eu posso garantir a vocês que vocês estão num bom caminho, no caminho certo. E eu estou também aqui à disposição para esclarecimentos aos pais, às mães, a respeito do curso. Hoje, na nossa aula, nós vamos iniciar a aula
com um assunto assim que é basicamente uma revisão para vocês, né, que estão já no nono ano. Mas, assim, mas é necessário, nós vamos pegar assim desde o início, estudar, resolvendo as dúvidas. Então, a nossa aula hoje de língua portuguesa vai ser de linguagens. Nós vamos estudar as classes de palavras, os substantivos, não é? Então, para que a gente possa, porque para que a gente chegue à flexão dos substantivos, que é uma próxima aula, então eu quero primeiro rever, vamos ver o que é o substantivo, a classificação do substantivo, assim fica uma coisa assim completa e clara. Para vocês que já estão aí no oitavo ano, nono ano, vale como uma revisão. Isso é um assunto que é visto lá no início do ensino fundamental, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, inicialmente, um vídeo. Vamos lá. De palavras. Existem na língua portuguesa 10 classes gramaticais ou classes de palavras que estão divididas em duas categorias. Nós temos inicialmente as classes variáveis, que são aquelas que, como o próprio nome diz, elas variam, elas passam por um processo de modificação, elas se flexionam para indicar número, gênero e o verbo também sofre alterações para indicar o tempo do verbo, o número. Temos também as classes invariáveis. Invariáveis porque não variam, não sofrem modificações, elas não se flexionam. Quais são elas? O advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. A palavra amanhã, por exemplo, que é um advérbio de tempo, ela não sofre nenhuma modificação, seja para indicar singular, plural, masculino e feminino. Enquanto que as classes variáveis, elas passam por um processo de modificação, elas se flexionam, indicando gênero, número, grau, etc. Vamos iniciar o estudo das classes de palavras pelo substantivo. A definição do substantivo é muito fácil. Os substantivos são as palavras que dão nomes aos seres em geral, dão nome às coisas que existem. Os substantivos podem indicar, então, pessoas, como criança, menina, Daniela, Fernanda, animais, gato, coelho, carneiro, coisas, as coisas em geral, chave, cadeado, bola, lugares, Curitiba, Copacabana, Brasília, sentimentos, a felicidade, o amor, a satisfação, ações, o conserto, a risada, a piscada, as qualidades, o orgulho, a confiança, a dureza e diamante. Pode indicar também fenômenos da natureza, o vento, a chuva, o trovão, o relâmpago. Então, os substantivos é aquela classe de palavras que dá nome a tudo que existe, de modo geral. Ok. Então, aí foi uma introdução. Hoje nós vamos estudar o substantivo, não é? Vimos que o substantivo é uma classe variável. Por quê? Porque ela sofre modificações, flexões, para indicar gênero, número, grau, não é? Então, vamos assim iniciar e vocês viram que o substantivo é aquela palavra, uma classe bastante numerosa, a palavra que vai, o substantivo é a palavra que vai dar nome a tudo que existe, sentimentos, ações, objetos, lugares, é, pessoas, não é? Então, o substantivo ele abarca assim, uma ampla gama de coisas, né? Então, vamos lá. Então, está aqui. Olha, classes de palavras, né? Essa é a nossa aula número 1. Então, nós já vimos que existem as 10 classes de palavras divididas em duas categorias variáveis e invariáveis.
O substantivo, então, é uma classe de palavra variável, certo? Vimos também já ali na definição a explicação do que é o substantivo, não é? Vimos que o substantivo são as palavras. Então, vimos que os substantivos são as palavras que dão nomes aos seres em geral, sejam reais ou imaginários. Eles podem indicar pessoas, coisas, animais, lugares, ações, como trabalho, limpeza, correria, leitura, qualidades das coisas, a lealdade, a beleza, a bondade, a resiliência, sentimentos como amor, gratidão, raiva, felicidade, não é? Agora, é importante isso, olha, o substantivo dá nome aos seres em geral, sejam reais ou imaginários. Também são substantivos esses seres folclóricos, não é? Que existem no nosso folclórico, que a nossa imaginação admitem como reais. Saci, lobisomem, mula sem cabeça, são todos esses personagens folclóricos, eles também são substantivos, não é? Agora, o substantivo, como está ali? Se ele é uma classe de palavras variável, ele tem também uma classificação, não é? Então, em primeiro lugar, o substantivo pode ser Então, olha, classificação de substantivos. Os substantivos podem ser classificados em, primeiro, primitivo ou derivado. O substantivo primitivo, tá? Sim. O substantivo primitivo é o que não provém de nenhuma outra palavra. Ele pode dar origem a outros substantivos, mas ele não provém de nenhuma outra palavra. E o substantivo derivado é que se origina de outra palavra sempre, né? Vamos ver então o exemplo. Substantivo primitivo, pedra, derivado, pedreiro, pedraria, barba, primitivo, barba, não provém de nenhuma outra palavra. Ele dá origem a outras palavras. No caso, barbeiro. Livro também é uma palavra que não provém de nenhuma outra, mas ele pode dar origem a outros substantivos, como livraria, livreiro, não? Então, temos uma classificação inicial. O substantivo pode ser primitivo ou derivado. Ele é primitivo quando ele não provém de nenhuma outra palavra. Derivado é aquele que se origina de uma outra palavra, certo? Daí nós temos essas duas classificações, que são, deste lado, o substantivo primitivo, do outro lado, os derivados. Derivados através de um sufixo, né? Pedra, temos o sufixo eiro, pedreiro. Barba, barbeiro. Livro, livraria. Há também os substantivos simples e compostos. Quando que o substantivo é simples? Quando ele é formado por uma única palavra. E quando que ele é composto? Quando ele é formado por duas ou mais palavras. Então, exemplos. Nós temos aqui como exemplos de substantivos simples. Temos couve. Um substantivo composto, couve-flor. Pé é substantivo simples. Pé de moleque é um substantivo composto. Guarda, o verbo guardar é um substantivo. É um substantivo simples, né? A guarda, o guarda, guarda-roupa, composto. O guarda e o guarda-roupa, composto. Então, vimos então até agora que o substantivo pode ser primitivo, que é o que não provém de nenhuma outra palavra, e derivado, aquele que se origina de outra palavra. Pode ser também simples ou composto. Simples quando ele é formado por uma única palavra. Composto quando ele é formado por duas ou mais palavras. Outra classificação também do substantivo. Ele pode ser também comum, próprio ou comum. Então, ele pode ser também próprio ou comum. Quando que o substantivo é próprio? Ele é próprio quando ele dá nome a um ser em particular, a um ser de maneira individual. Por isso, eles são escritos normalmente com letra maiúscula.
pode indicar pessoa, animal, país, cidade, lugar, rua. Então, se eu disser aluno, aluno é um substantivo que dá nome a umas milhares de seres. Agora, João vai ser um determinado aluno, de determinada sala. Então, o substantivo próprio é aquele que dá nome a um ser, mas de maneira individual. Daí ele ser escrito sempre com letra maiúscula. Isso é importante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Pedro é bom estudante. Pedro é um substantivo próprio, dá nome a um ser de maneira individual. Duque é um cachorro inteligente. Duque dá nome também a um animal. Há muitos pets. Agora, Duque vai designar individualmente aquele cachorro. Salvador é uma cidade turística também. Salvador está com letra maiúscula, porque me refiro especificamente a uma das capitais brasileiras, a uma cidade turística. E o substantivo comum é aquele que se refere a qualquer ser de uma mesma espécie, não é? Se, por exemplo, Carlos é um estudante. Nossa, há inúmeros estudantes. Estudante é uma palavra que se refere a muitos seres ao mesmo, não é? Dá nome a muitos seres ao mesmo tempo. Por isso ele é comum, escrito com letra minúscula. Mariana é uma estudante. Estudante, está aqui, certo? Cláudia é uma estudante. Então, vejam, a palavra estudante refere-se a Carlos, Mariana e Cláudia, e a todos aqueles que estudam. Então, eu tenho aqui, ao mesmo tempo, eu tenho aqui a palavra estudante, então está como um substantivo comum, não é? Porque ele se refere a todos aqueles que estudam. Agora, Carlos, aqui me referiu especificamente a um estudante, por isso que ele é com letra maiúscula. Mariana é uma estudante, também me refiro especificamente a uma estudante. Cláudia é uma estudante. Então, vejam, olha, o substantivo estudante, ele é comum porque ele se refere a qualquer ser de uma espécie em geral. Qualquer um pode ser um estudante, né? A todos aqueles que estudam são estudantes. Agora, quando eu nomeio esse estudante, eu passo a ter já aqui um substantivo próprio, que eu estou designando aquele estudante especificamente, o Carlos, a Mariana e a Cláudia. E temos também os substantivos abstratos e concretos. Olha, existem aí definições absurdas, né? Substantivo concreto é aquele que eu posso pegar, posso tocar, e aí vai. Não é nada disso, não. Isso, vamos de acordo com a gramática, vamos pela gramática. O substantivo concreto é o que indica ação, estado, qualidade, ou melhor, desculpe, o substantivo abstrato é o que indica ação, estado, qualidade ou sentimento. Não é uma característica importante. Ele não tem existência própria. Ele necessita de outro ser para existir. Então, veja, o substantivo abstrato ele vai sempre indicar ação, estado, qualidade ou sentimento. Agora, ele não existe por si só. Ele necessita de outro ser para que ele tenha uma existência. E o substantivo concreto é o que indica seres que existem na realidade ou que nossa imaginação os considera como reais. Muito bem. Então, nós temos aqui uma relação de substantivos concretos e uma outra relação de substantivos abstratos. Olha, substantivo concreto, estudante, uma redação, por exemplo, um viúvo, são concretos. Agora, o estudo é abstrato. É a ação de estudar o estudo. Então, aquele que indica uma ação é abstrato. A correção. A correção é uma ação também. É o ato de corrigir uma redação, por exemplo. Então, correção é abstrato. Viuvez é um estado da pessoa, que é viúvo. O viúvo então, é concreto. Agora, a viuvez é o estado dessa pessoa.
Também, olha, voltamos lá. São substantivos lá no início, né? Aqueles que designam seres, não é? De modo geral, mesmo aqueles que têm existência real ou não. Aí entra, então, olha, fada, alma. Fada, por exemplo, é substantivo abstrato, não é? Alma é substantivo abstrato, certo? Observação. Há vários substantivos abstratos derivados de verbos, como a compra, a venda. Deixa eu melhorar aqui. Então, há vários substantivos abstratos que são derivados de verbos, como a compra, a venda, o ataque, a correria, a dor, etc. Ou há substantivos abstratos derivados de adjetivos, limpeza, tristeza, alegria e etc. Muito bem. De formas que nós temos aqui, então, a classificação antes de entrar em coletivos, né? Só dando uma revisada aqui. Então, quanto à classificação, nós temos a classificação de substantivos, né? Vamos rever isso aqui rapidamente. Então, nós temos, primeiro, os substantivos primitivos e derivados. Então, o substantivo primitivo é o que não provém de nenhuma outra palavra. O derivado é o que deriva, é o que se origina de outra palavra. Então, se eu tenho a palavra barba, é um substantivo primitivo, barbeiro é derivado. Livro, primitivo, livraria é derivado. Temos também, na classificação, substantivo simples e composto, né? Olha, o substantivo simples, ele é o que é formado por uma única palavra, a grande maioria dos substantivos em língua portuguesa. E compostos, é aquele que é formado por duas ou mais palavras. Então, couve é substantivo simples, couve-flor é composto. Pé é simples, pé de moleque é composto. Guarda, o guarda é substantivo simples. Guarda-roupa é substantivo composto. O substantivo próprio comum. O substantivo, olha, isso já ele é próprio àquele que dá nome a um ser de maneira individual e devem sempre ser escritos com letra maiúscula. Isso que a gente observa nas redações. Às vezes o aluno coloca nomes de cidades, de pessoas, de ruas, com letra minúscula. Não, é sempre com letra maiúscula, porque são substantivos próprios. Então, pode indicar pessoa, animal, país, cidade, lugar, rua e etc. Não é? Os substantivos próprios. E o substantivo comum é aquele que se refere a qualquer ser de uma mesma espécie, mas de uma maneira geral. Ele se refere aos seres de uma mesma espécie, mas de uma maneira geral. Como eu coloquei aqui, o substantivo estudante, né? É um substantivo comum. Por quê? Estudante é todo aquele que estuda. Uma categoria bem ampla. Agora, se eu falar Carlos é um estudante, então Carlos eu me refiro já especificamente a um estudante. Mariana é uma estudante. Mariana, eu vou me referir especificamente a uma estudante. E também Cláudia é uma estudante, vou me referir especificamente a uma estudante, tá? Deixar o coletivo para depois. Aí vem a outra classificação de substantivos, né? O substantivo concreto e abstrato. Olha, o substantivo abstrato é aquele que indica ação, estado, qualidade, sentimentos. Importante é isso, olha, ele não tem existência própria. Precisa de outra pessoa, de outro ser para que ele possa existir. Então, quais são os abstratos? O estudo, a correção, a viuvez, a alma. Agora, e o concretos? O estudante, a redação, o viúvo. O viúvo é aquela pessoa específica que perdeu o seu companheiro, sua companheira, a viúva, o viúvo, não é? Então, esses são substantivos concretos, esses são substantivos abstratos. Fazendo, então, uma correção, fada é substantivo concreto, porque nossa imaginação admite que eles são seres que têm uma existência. Então, eu depois preciso retificar, fada é um substantivo concreto e não abstrato. Fada, ela existe por si só. Ela não necessita de outro ser para existir, tá?
Portanto, fada é substantivo concreto. E fada, depois que retificar, ele vem aqui, ó, é substantivo concreto. Então, abstração, o estudo, a correção, a viuvez e a alma, né? Muito bem. Agora, é importante observar isso. Existem vários substantivos abstratos que são derivados de verbos, a compra, a venda, o ataque, a correria no estádio de futebol, a dor, que vem de doer, né? Ou que são derivados de adjetivos, ó, a limpeza, a tristeza, a alegria, e etc. Então, essas é a classificação dos substantivos. Agora, existem também, entre os substantivos comuns, né? Existe o substantivo coletivo. É uma categoria de substantivo, é aquele que, embora estando no singular, ele indica um conjunto de seres da mesma espécie. Então, é importante isso, ó, o substantivo coletivo é aquele que, mesmo estando no singular, ele vai indicar um conjunto de seres de uma mesma espécie. Deixa eu... Então, veja, os alunos visitaram o museu. Museu é um substantivo, é um coletivo, né? Indica lugar em que são guardadas coisas antigas, é um museu. Aqui nós temos alguns coletivos assim mais comuns. A relação de coletivos é enorme. Aqui são os mais comuns, os mais usados, aqueles que estão mais fácil conhecimento, né? Então, veja, álbum é de fotografias, antologia é de textos selecionados, né? Uma antologia poética, são de textos poéticos de vários autores, por exemplo, certo? Assembleia, houve uma assembleia, tem lá de deputados, de senadores, de professores, de grevistas, houve uma assembleia dos grevistas para apresentarem a sua reivindicação ou para tentar um acordo. Atlas é o coletivo de mapas. Baixela, de objetos de mesa, viu, gente? Banda, a banda é sempre de músicos. Bando, o bando de aves. Batalhão, um coletivo de soldados. Biblioteca, onde há muitos livros. Cacho, pode ser de uvas, de bananas, de cabelos. Cáfila, é uma reunião de camelos. Não é tão comum assim para nós, mas ele é bastante usado. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar lá novamente. Deixa eu ver onde que eu estou. Aqui. Olha, cáfila é o coletivo de camelos. Caravana é de viajantes. Cardume é de peixes. Código de leis. Colmeia é de cortiços, de abelhas. Aqui, corja, cambada é de velhacos e vadios, não é? Código é de leis. Júri é de jurados. Aqui houve uma... Tem que também retificar isso. Década é um período de 10 anos. Discoteca é de disco, né? Essa é bem conhecida. O elenco é de atores, de artistas, o elenco de tal novela, o elenco de tal filme. São os artistas, né? Que participam daquele filme, os atores de uma peça de teatro. Enxame é de abelhas. Esquadrilha de aviões. Fauna são os animais de uma região. A flora são as plantas de uma região. Isso é importante. Fauna são os animais de uma região. Flora são as plantas de uma região.
Frota, ó, pode ser de navios mercantes ou de guerra, ou também de veículos pertencentes a uma mesma empresa. Aquela empresa tem uma frota de táxis, por exemplo. A tal empresa tem uma frota de caminhões. Tal empresa tem uma frota de ônibus, certo? Então, frota é bem amplo. Galeria é de quadros, de estátuas. Essa palavra pulou para cá, ó. Eu vou ter que tirar daqui. De jurados é júri. Galeria é uma reunião de quadros, estátuas. Junta pode ser uma junta de médicos, normalmente. Olha, para resolver aquele caso grave daquela pessoa, foi feita uma junta médica, uma reunião de médicos para discutir o caso de determinado doente. Agora, pode ser também uma junta de bois, são dois bois que puxam normalmente um carro de boi, certo? Júria de jurados, que apareceu ali já. Milênio, ó, milênio é um período de 1000 anos. Manada, manada, pode ser de elefantes, de bois, né, de grandes animais, matilha de cães e caças, e há uma outra há mais coletivos aí que eu vou depois deixar aqui à disposição. Muito bem, olhem, por último, eu quero lembrar, explicar uma coisa. Há coletivos que são bastante específicos, não necessitam de uma palavra determinante, de um modificador. Por exemplo, quando eu falo de clero, eu estou me referindo sempre aos padres. É um coletivo específico. Quando eu falo, por exemplo, em década, é o período de 10 anos, é super específico. Discoteca é de discos, né? É bem específico. O elenco também é específico. Agora, quando eu falo, por exemplo, em uma junta, aí, gente, é um coletivo não específico. Então, aí é necessário colocar um modificador, um determinante, um complemento. Então, junta, se for de médico, se for de bois, uma junta de 2 bois. Se for, por exemplo, manada, pode ser uma manada de elefantes, de bois, de búfalos, de animais de grande porte. Então, veja, os coletivos, aos coletivos específicos, aqueles, por exemplo, constelação, é de estrelas, é bem específico também. Agora, os não específicos. Então, aí você precisa usar um complemento, um determinante, um modificador. Quando eu falo, então, uma manada, mas manada do quê? De elefantes, de búfalos, de bois, não é? Então, é necessário, assim, você especificar. Matilha, por exemplo, é bem específico também. É o coletivo de cães de caça. Agora, cardume é de peixes, né? Mas, às vezes, é necessário um modificador aí. Olha, um cardume de sardinhas, né? Então, cardume é de peixes, mas muitas vezes é necessário especificar um pouco mais que peixes, não é? Caravana é sempre de viajantes. Então, o importante é isso, que o coletivo é aquele substantivo que... Deixa eu voltar ali em cima. Só para reforçar a definição. Substantivo coletivo é aquele que, embora estando no singular, ele indica um conjunto de seres da mesma espécie. Isso é importante, tá? Essa relação aqui, olha, de substantivos, que vai estar mais completa à disposição de vocês também, é importante dar uma olhada, porque isso aí são coisas que eles pedem assim em vestibular, alguma questãozinha sobre coletivos, alguma coisa assim. É preciso não passar batido nisso aí. É preciso estudar e saber, não é? Então, olha, com isso, nós vimos hoje aquilo que, para todos vocês que estão aí no oitavo, nonos anos do ensino fundamental, é uma revisão. Mas eu fiz questão de fazer essa revisão para que a gente possa fazer um estudo de forma completa. Eu vou a partir daqui, porque eu suponho que vocês saibam o substantivo. Sim, sabem.
mas isso aqui é um assunto simples e eu estou colocando aqui a título de revisão. Vale a pena você dar uma olhada, você dar uma estudada, para você ir guardando, né? E que isso aí serve de suporte também para aquilo que nós vamos estudar posteriormente, que é a flexão do substantivo, tá? Olha, eu estou à disposição, assim, para qualquer pergunta que queiram fazer, não? E, então, nós estamos iniciando a nossa aula número 1, classe de palavras substantivo, para esse grupo de alunos, certo? Então, agora, vamos ver uma coisa. Eu disse a vocês... Sim, ó. Eu vou deixar aqui um exercício para que vocês... um exercício simples sobre os substantivos que estão aí. Não fiz assim um exercício de teste ainda, né? Mas é um exercício assim para que você pudesse fazer, assim, resolver, né? E que eu vou corrigi-lo, aí vou depois disponibilizar a correção para vocês. Veja só, eu tenho aqui, ó, esse texto é um tanto, né, longo. Leia o texto abaixo e em seguida destaque os substantivos. E grife os substantivos que fazem parte desse texto. Ele foi retirado, é do Lima Barreto, O Homem que Falava Javanês. É o nome do, do texto, de onde foi retirado. Esse texto foi retirado desse livro do Lima Barreto, escritor brasileiro. Ora, disse cá comigo, está aí uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, capiscasse, pronunciasse, né? Mal pronunciasse, escrevesse 4 palavras e apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês. Olha só, o homem que falava javanês. Esse texto é um conto engraçado. Veja, pô, o homem que tinha que uma colocação que tinha que saber o javanês. Olha só, de Java, uma ilha que fica lá na Ásia. Então, olha, saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde, sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Cadáveres, acho que são pessoas assim, que ele não gostaria de encontrar, né? Que não são muito agradáveis. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. É do Lima Barreto, o homem que falava japonês, né? Do domínio público, essa obra. Então, veja só, aí é um texto curto de um conto do Lima Barreto, escritor português, brasileiro. O que eu vou querer que vocês façam? Vocês me destaquem todos os substantivos que existem no texto, de modo geral. Então, ó, na primeira linha, ora, disse cá comigo, está em uma colocação que não terá muitos concorrentes. Olha, eu tenho aqui disse, é verbo, né? Cá, não, comigo, pronome. Eu tenho colocação, é um substantivo. Concorrentes é um substantivo derivado de concorrer, certo? Então, aqui eu tenho 2 substantivos. Se eu capiscasse 4 palavras e apresentar. Quer dizer, apareceu lá no jornal uma convocação, né, para quem soubesse japonês, para que aparecesse que havia um emprego. Veja só, saber japonês, é javanês. E se ele soubesse pelo menos 4 palavras, ele iria se apresentar para conseguir esse emprego. Aqui só há mais um substantivo, que é palavras. Só mais um substantivo. Então, o que você pede nesse exercício? Do texto acima, escreva.
10 substantivos comuns. Você pode escrever aqui mesmo, né? Ó, 10 substantivos comuns, 2 substantivos próprios, porque são sempre menor número. Ó, então, você vai de todos os substantivos que estão aqui nesse texto, eu quero 10 substantivos comuns e 2 substantivos próprios. Muito bem. Aí, indo adiante, eu tenho o exercício 2. Ó. Leia os trechos abaixo do conto O Único Assassinato de Cazuza, também do Lima Barreto, e faça o que se pede. Destaque todos os substantivos e identifique os substantivos em concreto ou abstrato. Aqui, olha. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, acertar aqui. Então, depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentaram na vida, viera-lhe uma beatitude de santo e viera-lhe uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Então, vocês vão me destacar aqui os substantivos. Eu quero saber cada um deles se é abstrato ou concreto. Crise de desespero é uma locução adverbial, uma locução adjetiva, que vamos estudá-la ainda, formado pelo de, mais desespero, que é um substantivo abstrato também. Então, é só destacar os substantivos, escrever embaixo se ele é abstrato ou concreto. Então, isso nas duas frases. Olha, não se arrepende nunca da sua independência e de sua honestidade intelectual. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo. Aqui é um outro trechinho também do mesmo livro do Lima Barreto, né? E eu aqui peço para vocês destacarem os substantivos, escreverem embaixo se ele é substantivo concreto ou abstrato. Então, ó, volte lá, você tem aí conteúdo. Então, substantivo concreto ou abstrato. O abstrato é aquele que indica ação, estado, não é? Então, uma característica importante, o substantivo abstrato, ele necessita de um outro ser para existir. Ele não tem uma existência própria. Tristeza, por exemplo, a tristeza é abstrato. Ela existe, né, nas pessoas. Por si só, a tristeza não existe. Assim, e o concreto? O concreto são aqueles que têm existência real, né? Que não dependem de nenhum outro ser para existir, eles existem por si próprios, né? Então, é uma grande maioria de substantivos, né? Por exemplo, uma cadeira, ela existe por si só, não precisa de nenhum outro ser para ela se manifestar, né? Então, esses são os exercícios que eu gostaria que vocês resolvessem. É muito simples, não é? Podem resolver aí no seu próprio celular, tá? Esse exercício vai ser corrigido e devolvido para vocês. Assim, a correção dele, todos os alunos terão acesso à correção do exercício. Mas eu gostaria que vocês perdessem um tempinho, que procurassem fazer, que lessem os textos com atenção. Olhem, para o êxito de resolver exercícios, seja de português, em matemática, em qualquer, é necessário ler o que se pede. Então, vão se habituando a isso. Bom, o texto, que vê um texto desse, começa a ler, mas o que se quer do texto? Então, você, antes de ler, começar a ler um texto, veja o que se pede. Ah,
está pedindo para destacar os substantivos. Daí você já vai direcionando, pondo foco em destacar os substantivos desse texto. Não é? E depois é para classificá-los em comum ou próprio. Né? É só ir lá na definição, o que é comum, próprio, e depois procurar resolver. O exercício é importante, ele ajuda a fixar, ele ajuda o aluno a se desenvolver, né? A se desembaraçar. Então, é importante que vocês façam o exercício para que você possa fixar essa matéria. Então, tem muitos alunos que não estudam, né? Ele sai da escola, ele acha que já sabe tudo. Que ele já... Não, ele precisa trabalhar esse conteúdo em um tempo para que ele possa realmente interiorizar esse conteúdo, entender esse conteúdo. Então, daí a importância desses exercícios. Não só nesse curso aqui, mas na sua escola você cursa também, viu? Olha, fazer os exercícios de forma dedicada, completa, é alguma coisa importante para você criar um hábito e para você também se desenvolver nisso, certo? Porque é um jeito de você fixar a matéria. Então, eu peço a vocês que façam esse exercício. Na próxima quarta-feira estarei aqui, mas se o fizerem, eu já vou enviar a solução assim, do exercício para que vocês tenham uma resposta, né? E depois nós vamos para a nossa próxima aula. Eu quero aqui reafirmar que nesse curso, não é, que é voltado para alunos que estão nos anos finais do ensino médio, especificamente que vão cursar no ano que vem. Aqueles que estão fazendo o 8º ano também podem depois se inscrever como treineiros, né? Nesse vestibulinho aí do CTI, por exemplo. Você pode se inscrever como treineiro, se você já pega uma habilidade com esse tipo de prova, né? Você vê que vocês também já estão tendo no Saresp, né, um treino sobre resolver as questões, e esse ano foi tudo online, né? Foi um passo já pela Secretaria do Estado de Educação do Estado de São Paulo, mas é importante você fazer o exercício e procurar resolvê-lo também, e você vai ter a correção. Se houver alguma dúvida, vocês mandem para mim, que eu vou tentar resolver. Eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo. Aqui eu espero ter colaborado com vocês, eu espero ter trazido alguma coisa a mais, acrescentado alguma coisa a mais ao seu conhecimento, revisado uma matéria que às vezes há tempos que você não tem, para você saber exatamente o substantivo, a classificação de substantivos, quais são os tipos de substantivos dos coletivos, né? Quais são os substantivos coletivos mais usados. Então, isso aí valeu como uma revisão. Eu, professor Eli Ascencio, de língua portuguesa, espero ter colaborado com você para acrescentar um pouco mais de conhecimento, para que você possa, depois, estar se preparando para prestar já um vestibular quando você concluir o ensino médio, para ingressar no ensino, quando você estiver concluindo o ensino fundamental e para ingressar numa escola de ensino médio que seja uma escola de excelência, certo? Que ela vai trazer uma contribuição muito boa para vocês. Eu agradeço aos pais também, que podem estar acompanhando com seus filhos, acho isso também bom e importante. Agradeço a vocês, alunos, que estão aí se propondo a ir nessa jornada conosco, não é? E eu estou assim, à disposição de vocês. Estarei aqui na próxima quarta-feira, às 15 horas, e com os alunos eu vou me comunicando, enviando algumas informações a mais. Eu agradeço a audiência de vocês, muito obrigado a vocês, alunos, aos pais, e até uma próxima, na quarta-feira que vem. Eu vou encerrando por aqui, então.